Olá, hoje na Geografia do Ceará nós vamos fazer uma revisão do capítulo 1, certo? Então nós vamos rever alguns assuntos que nós estudamos que são importantíssimos para a nossa avaliação. Mapa do Ceará. O Ceará tem 184 municípios, sendo que Fortaleza é a capital do Ceará. O Ceará faz divisa com Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco e Piauí. Ou seja, o Ceará é vizinho desses estados. O município de Fortaleza tem a maior população do estado, ou seja, é ele que tem mais gente morando. E o que apresenta menor população é Guaramiranga, ou seja, é um município que tem menor população morando, ou seja, menos pessoas morando, por conta até da extensão territorial, que ele é o menor município do estado também. Mapa de Itarema, essa aqui é a nossa cidade, a cidade onde nós moramos, a Pedra Cheirosa. O município de Itarema faz divisa com o município de Acaraú, Amontada e também com o Oceano Atlântico, que não é o município, mas que nós somos vizinhos do oceano, está certo? Então aí é o mapa de Itarema, tem alguns distritos e localidades. Vocês estão vendo aí os de azul, certo? E o nosso rio Aracati-Mirim, certo? Córrego Mineiro, Lagoa Luiz de Barro, Córrego Grande, Enseada de Patos. Então, nós estamos vendo alguns aspectos da nossa cidade, certo? Nós estamos vendo aí a Almofala, Carvoeiro, Córrego da Volta, Oriente, Patos, Torrões, Porto dos Barcos, Farol. Então, nós estamos vendo algumas características, certo? Dos locais Santo Antônio, os locais que são maiores em Itarema, localidades que são mais desenvolvidas, certo? As primeiras vilas fundadas no Ceará. As primeiras vilas fundadas no Ceará foram Aquirás, que você está vendo a foto logo aí, a foto de baixo, Fortaleza, que nós vamos ver logo a seguir no próximo slide, e Icó, que é a foto bem de cima aí, você está vendo as igrejas. Então, são as primeiras vilas que foram fundadas, certo? No estado do Ceará. Atividades econômicas do Ceará no século XVIII, certo? Que é o século que nós estamos estudando no nosso livro. A maioria da população vivia no campo, trabalhando na lavoura, pecuária, com destaque a criação de gado, certo? Então, essas são algumas características dessa atividade econômica do estado, que nós já estudamos também. Por que as pessoas passaram a deslocar-se para a cidade? Com o decorrer dos anos, as cidades começaram a oferecer empregos e melhores condições de vida, atraindo as pessoas que residiam na área rural. Então, as pessoas eram atraídas principalmente por melhores condições de vida, certo? E aqui nós temos capítulo 2, a Lei do Meio Ambiente, o artigo 194, todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade no meio de seus órgãos de administração direta e indireta e fundacional, o inciso primeiro, que é esse primeiro pontinho que tem, preservar e restaurar os processos ecológicos essencial e prover o manejo ecológico das espécies e dos ecossistemas de forma a garantir a preservação da natureza e a melhoria da qualidade de vida das populações. Ou seja, pessoal, nossa qualidade de vida depende do meio ambiente e depende que nós, equilibradamente, consigamos viver em harmonia com ele, certo? Então, o que é que acontece? Nós temos que preservar a fauna e a flora, ou seja, os animais e as plantas. Para quê? Para que nós possamos, certo, viver bem, porque os recursos materiais, recursos naturais que é tirado da natureza, a matéria-prima que nós usamos para os nossos objetos, os nossos materiais são tirados delas. Por isso que nós temos que preservar e ter consciência dessa preservação. É o cuidado, certo? Como eu já falei na aula de história, vocês têm que fazer o quê? Pequenas ações
é a coleta seletiva do lixo, é a questão da apagar a luz quando não tiver em um espaço, ele estiver desabitado, você apagar a luz, é você não gastar água com coisa, por exemplo, lavar calçada, lavar carros, certo? Então isso não tem necessidade de você estar gastando uma grande quantidade de água, escovar os dentes, deixar a torneira aberta. Então são pequenas ações que garantem a nossa sobrevivência e a das futuras gerações. Quais problemas ocasionados pela urbanização? Quais são, gente, os problemas? Com o passar dos anos, a população da cidade de Fortaleza e de outros municípios do nosso estado aumentou. Foi preciso, então, construir moradias, escolas, creches, hospitais e investir em serviços públicos como policiamento, por causa da segurança, coleta de lixo, porque houve maior quantidade de pessoas, então maior consumo de produtos, então tem mais lixo, pavimentação de ruas, criação de redes de esgoto, iluminação, transporte coletivo, telefone públicos e etc. Certo? Então são características que foram ampliadas por conta da quantidade de pessoas que também se utilizam desses serviços. Certo? Então são serviços importantíssimos para a população. Quais problemas são ocasionados pelo crescimento das cidades? Então, aqui nós vamos ver os problemas, certo? Sociais, os problemas sociais, com o crescimento das cidades, problemas sociais começaram a aparecer, o desemprego, a falta de moradia, a instalação de favelas, a falta de meio de transporte coletivo para todos, entre outros. Então, nós estamos vendo algumas características que são importantes para nós, seres humanos, e que nem todo mundo tem, certo? Então, nem todo mundo tem o conforto de uma casa, tem emprego, certo? Tem um meio de transporte quando sai do trabalho, às vezes, quando tem um trabalho, ele sai e não tem um carro. E quando tem um carro, se for nas cidades grandes, é muito difícil de se estar andando. Então, o transporte coletivo até ajuda ao meio ambiente. Por quê? Porque causa menos poluição. E o dióxido de carbono, ele acaba não sendo, certo? Eliminado pelos carros. O que causa nas cidades grandes e rápido o crescimento da população e o desenvolvimento da tecnologia, certo? Então, assim, o que causa na cidade o rápido crescimento da população e o desenvolvimento da tecnologia. Então, vai causar o quê? Causa problemas ambientais, o acúmulo de lixo em terrenos baldios. Gente, terrenos baldios é aqueles terrenos que não são habitados, que estão lá, que tem plantas. Então, as pessoas vão lá, jogam lixos, certo? Então, isso causa o quê? Causa problema ao meio ambiente. E a população ao redor, que vai acumular insetos que são prejudiciais. E a poluição do ar e dos rios tornaram-se frequentes. Então, vocês estão vendo a poluição do ar, certo? Como eu falei agora há pouco, dióxido de carbono, ele afeta a população. Cada pensamento positivo é uma oração silenciosa.